Desde tempos imemoriais, houve menos que meia dúzia de mortais cujas mentes foram capazes de contemplar o universo em sua totalidade. Einstein, Hubble, Feynman e Douglas Adams são os nomes que surgem em meu cérebro comparativamente ínfimo e inútil. Destes poucos gênios especiais, Douglas Adams é, sem dúvida, o pensador mais hilariantemente original, embora seja consenso geral que Einstein era melhor dançarino de funk. O Guia do Mochileiro das Galáxias começou sua história como uma série de rádio e depois uma compilação em fita cassete. Transformado em livro, tornou-se um best-seller mundial e foi parar de forma curiosa na televisão britânica. Com uma galeria de personagens bizarros e tantas viradas abruptas na trama que você se sentirá em uma montanha russa, O Guia do Mochileiro é, sem dúvida, uma das mais criativas e cômicas histórias de aventura jamais escritas. Arthur Dent, um inglês azarado, escapa de um evento dramático, a destruição da Terra, graças a um amigo de Betelgeuse, que, enquanto estava ilhado em nosso planeta, havia se disfarçado de ator desempregado. Arthur se vê arrastado, apesar de seus protestos histéricos. Bem, histérico dentro da habitual fleuma britânica, para situações mais alucinadas nos pontos mais distantes do tempo e do espaço. O que realmente sustenta este livro hilariante, através de sua viagem freneticamente bizarra pela galáxia rumo ao legendário planeta de Magrathea e além, é a pergunta profunda sobre o porquê. De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Onde vamos almoçar hoje? Além disso, enquanto Arthur tenta se entender com as formas de vida mais estranhas e os nomes ainda mais estranhos dessas formas de vida estranhas, nosso anti-herói descobre a verdadeira história da Terra e a resposta final à grande pergunta da vida, do universo e tudo mais. No geral, um resultado bastante satisfatório, devo dizer. Mas o que torna a escrita de Douglas Adams tão hipnótica? Além do fato de ser considerado por muitos como um dos autores mais perspicazes de nossos tempos. Nota do autor. Richard Dawkins, The Guardian, 14 de maio de 2001. Fim da nota. Ele também se envolveu profundamente com a literatura e a ciência. A leitura, o humor, os animais selvagens e a tecnologia eram suas grandes paixões, e ele soube reunir esses interesses aparentemente disparatados com toda a concisão e energia de um supercondutor de partículas atômicas, inundando seus leitores com um dilúvio feroz de hilariantes conceitos abstratos e teorias perversamente avançadas. Você não precisa saber nada a respeito de física nuclear ou biologia para apreciar sua obra. Porém, quanto mais souber, mais agradáveis os livros se tornarão. Um exemplo clássico é o engenhoso gerador de improbabilidade infinita, que impulsiona a nave espacial de nossos heróis por todos os pontos da galáxia em um único instante. Este conceito diabolicamente inteligente parece, ao menos para mim, ser diretamente derivado do conceito de abordagem de somatório através da história, ou da abordagem de caminho integral da física quântica, conforme concebido por Richard Feynman, ganhador do Prêmio Nobel de 1965. Nota do autor. John e Mary Gribbin, Richard Feynman, Uma Vida na Ciência, Viking, 1997. Fim da nota. Adams nasceu no enclave acadêmico de Cambridge, na Inglaterra, em 1952, e sempre se divertia dizendo que ele era o verdadeiro DNA, Douglas Noel Adams, original de Cambridge, tendo chegado ao mundo uns 9 meses antes que Crick e Watson, ganhadores do Prêmio Nobel, anunciassem sua descoberta na dupla hélice do DNA em um pub local, possivelmente não muito diferente do pub em que os heróis do Guia do Mochileiro, Ford Prefect e Arthur Dent, tomaram cerveja e comeram amendoins enquanto se preparavam para a sua iminente partida de nosso planeta condenado. Sob a orientação de alguns professores particularmente dedicados, Douglas Adams desenvolveu um intelecto privilegiado durante seu período na escola. O que lhe faltou em termos de agilidade física, suas dimensões exageradas fizeram dele um elemento perigoso em pistas de dança e competições esportivas. Ele compensou amplamente com seus neurônios ágeis, impressionando seus mestres e colegas com pensamentos originais, introspecções profundas e um humor avassalador. De acordo com o que se diz, Douglas Adams viveu para escrever, mas essa versão se opõe diretamente à sua própria confissão de que escrevia de forma lenta e dolorosa.
Por outro lado, há muitos relatos sobre sua escrita como a arte da performance, uma habilidade invejável de gerar página após página de puro brilhantismo, com um editor desesperado e exigente bufando sobre seus ombros, como se ele fosse um mágico puxando do bolso uma corrente infinita de lenços coloridos. Curiosamente, mesmo após ter obtido sucesso internacional, tornou-se famoso nos círculos literários por fazer qualquer coisa, menos escrever. Sua impressionante falta de autoconfiança ante a enorme evidência de que era um gênio muitas vezes chegou a incapacitá-lo a tal ponto que simplesmente não conseguia enfileirar duas palavras. Não estava brincando totalmente quando disse: amo os prazos, amo a pressão surda que geram quando se aproximam. Editoras e editores, frustrados, tentaram diversos truques inteligentes para fazer com que sua criatividade fluísse, de forma que ele conseguisse terminar seus livros a tempo de colocá-los nas prateleiras antes da próxima era do gelo. Aparentemente, as melhores soluções parecem ter sido trancá-lo dentro de um cofre de banco, ou então dentro de um quarto sem janelas, sem telefone, sem fax, sem conexão com a internet, sem nem mesmo uma portinhola de escape. Embora este livro que você acaba de comprar tenha sido um sucesso imediato, o percurso de Douglas Adams jamais foi previsível. Em um determinado momento, com suas ocupações literárias temporariamente em suspenso, ele foi empregado como limpador de galinheiros e guarda-costas da família governante de Catar. Nota do autor: Nicholas Rowe, The Guardian, junho 3, 2000. Fim da nota. Depois de entrar de cara em numerosos becos sem saída, finalmente encontrou seu lugar ao produzir a série de rádio da BBC em que este livro é baseado. Embora declarasse ser um ateu radical, seus livros demonstram um sentido claro e nítido de justiça e compaixão universais. No início, achei isso um pouco estranho e pensei que talvez ele estivesse apenas demonstrando sua enorme inteligência enquanto debochava da crendice pia dos fanáticos religiosos, mas em algum momento compreendi o que ele realmente queria dizer. Uma posição radicalmente ateísta pode até significar que sua vida é uma corrida rumo ao esquecimento, mas ao menos você pode fazer isso com estilo. Como você se comporta hoje, o que você faz com cada momento, como você explora os talentos e as oportunidades à sua disposição, são coisas muito mais importantes para um ateu genuíno do que para os devotos mais religiosos. Longe de perder o sentido, o que você faz nesta vida subitamente torna-se incrivelmente importante, já que você só tem essa única possibilidade de fazer a coisa certa, de mudar alguma coisa, de contribuir de alguma forma para aqueles que você ama ou que seguirão seus passos. Um homem apaixonado em suas convicções, Adams usou sua importância, intelecto e tremenda energia para contribuir de várias formas. Com seus livros, artigos, aparições públicas e donativos, Douglas Adams inspirou mudanças positivas e apoiou diversas causas significativas. Sua paixão por animais selvagens nunca esteve mais presente do que quando viajou ao redor do mundo com o zoólogo Mark Cowardine para documentar as espécies em risco de extinção para seu maravilhoso livro Last Chance to See, Última Oportunidade para Ver. E não parou nisso, pois ele seguiu em frente, transformando-se no energético e carismático patrono tanto do Diana Fossey Gorilla Fund quanto do Save the Rhino International. Entre suas muitas ações para apoiar este último, houve a famosa vez em que escalou Kilimanjaro, fantasiado de rinoceronte, para ajudar a divulgar sua causa. Aparentemente, não houve um assunto sequer sobre o qual não tenha se interessado. Sua crítica social afiada é recoberta pelo mais fino humor, tornando-se por vezes áspera e adoravelmente ofensiva, de uma forma que muitas vezes parece a nós, australianos, ser essencialmente a nossa própria. A educação, ou a falta dela, frequentemente emergia em meio a seu descontentamento de várias formas. Tricia Macmillan, com quem você irá se encontrar em breve, é provavelmente a mais espantosa celebração da subclasse intelectual oprimida que já encontrei na ficção contemporânea. Ele também se preocupava muito em transmitir a ideia de que os recursos naturais eram finitos e estão acabando, com avisos ecológicos ocultos em quase tudo que escreveu. A tecnologia era uma enorme paixão de Douglas Adams, que provavelmente possuiu e usou mais computadores da marca Apple do que qualquer outra pessoa, a não ser talvez o próprio Steve Jobs.
Ele era um tanto peculiar nesse ponto, pois achava que a tecnologia poderia ser usada para salvar nosso planeta de quase todos os males, incluindo o tédio e a extinção da espécie. Essa noção o colocava em franca oposição com muitos conservadores mais prosaicos, os quais ansiavam pelo retorno das carroças puxadas a cavalo, talvez para que o ruído agradável dos cascos batendo ao longe os distraísse do aumento exponencial nas emissões de gases que causam o efeito estufa. Ele lutou até o fim pela visão de que as novas tecnologias são a extensão mais natural da mente humana. Como um todo, Douglas Adams era um indivíduo extraordinário, que deixou um enorme vazio nesta dimensão quando morreu subitamente de um ataque cardíaco, no dia 11 de maio de 2001. Muitas pessoas sentem uma enorme falta dele, mesmo aquelas como eu que nunca apertaram sua mão. Depois de ler este livro, você entenderá o porquê. Esta edição da editora Sextante do Guia do Mochileiro das Galáxias tem sido esperada por um longo tempo. Contudo, dentro de umas 100 páginas, estou certo de que você concordará comigo que a espera valeu a pena. A genialidade de Douglas Adams e a forma como ele usa situações mais absurdas para nos fazer rir, certamente encontrarão ecos no amor pela vida e no bom humor que meus amigos brasileiros têm de sobra. Divirta-se. Bradley Trevor Grave, autor de Um Dia Daqueles. Muito além, nos confins inexplorados da região mais brega da borda ocidental desta galáxia, há um pequeno sol amarelo e esquecido. Girando em torno deste Sol, a uma distância de cerca de 148 milhões de quilômetros, há um planetinha verde azulado absolutamente insignificante, cujas formas de vida, descendentes de primatas, são tão extraordinariamente primitivas que ainda acham que relógios digitais são uma grande ideia. Este planeta tem, ou melhor, tinha, o seguinte problema: a maioria de seus habitantes estava quase sempre infeliz. Foram sugeridas muitas soluções para esse problema, mas a maior parte delas dizia respeito basicamente à movimentação de pequenos pedaços de papel colorido com números impressos, o que é curioso, já que, no geral, não eram os tais pedaços de papel colorido que se sentiam infelizes. E assim o problema continuava sem solução. Muitas pessoas eram más, e a maioria delas era muito infeliz, mesmo as que tinham relógios digitais. Um número cada vez maior de pessoas acreditava que havia sido um erro terrível da espécie descer das árvores. Algumas diziam que até mesmo subir nas árvores tinha sido uma péssima ideia e que ninguém jamais deveria ter saído do mar. E então, uma quinta-feira, quase 2000 anos depois que um homem foi pregado num pedaço de madeira por ter dito que seria ótimo se as pessoas fossem legais umas com as outras para variar, uma garota, sozinha numa pequena lanchonete em Rick Wandsworth, de repente compreendeu o que tinha dado errado todo esse tempo e finalmente descobriu como o mundo poderia se tornar um lugar bom e feliz. Desta vez estava tudo certo, ia funcionar, e ninguém teria que ser pregado em coisa nenhuma. Infelizmente, porém, antes que ela pudesse telefonar para alguém e contar sua descoberta, aconteceu uma catástrofe terrível e idiota, e a ideia perdeu-se para todo sempre. Esta não é a história dessa garota. É a história daquela catástrofe terrível e idiota, e de algumas de suas consequências. É também a história de um livro, chamado O Guia do Mochileiro das Galáxias. Um livro que não é da Terra, jamais foi publicado na Terra, e até o dia em que ocorreu a terrível catástrofe, nenhum terráqueo jamais o tinha visto ou sequer ouvido falar dele. Apesar disso, é um livro realmente extraordinário. Na verdade, foi provavelmente o mais extraordinário dos livros publicados pelas grandes editoras de Ursa Menor, editoras das quais nenhum terráqueo jamais ouvira falar também. O livro é não apenas uma obra extraordinária, como também um tremendo best-seller, mais popular que a Enciclopédia Celestial do Lar, mais vendido que mais 53 coisas para se fazer em gravidade zero, e mais polêmico que a colossal trilogia filosófica de Oolong Kolupid, Onde Deus Errou, mais alguns grandes erros de Deus, e Quem é esse tal de Deus, afinal?
Em muitas das civilizações mais tranquilonas da borda oriental da galáxia, o Guia do Mochileiro das Galáxias já substituiu a grande Enciclopédia Galáctica como repositório padrão de todo conhecimento e sabedoria, pois ainda que contenha muitas omissões e textos apócrifos, ou pelo menos terrivelmente incorretos, ele é superior à obra mais antiga e mais prosaica em dois aspectos importantes. Em primeiro lugar, é ligeiramente mais barato. Em segundo lugar, traz impressa na capa, em letras garrafais e amigáveis, a frase "Não entre em pânico". Mas a história daquela quinta-feira terrível e idiota, a história de suas extraordinárias consequências, a história das interligações inextricáveis entre estas consequências e este livro extraordinário, tudo isso teve um começo muito simples. Começou com uma casa. Faixa 3. Capítulo 1. A casa ficava numa pequena colina bem nos limites de uma vila, isolada. Dela se tinha uma ampla vista das fazendas do oeste da Inglaterra. Não era, de modo algum, uma casa excepcional. Tinha cerca de 30 anos. Era achatada, quadrada, feita de tijolos, com 4 janelas na frente, cujo tamanho e proporções pareciam ter sido calculados mais ou menos exatamente para desagradar a vista. A única pessoa para quem a casa tinha algo de especial era Arthur Dent, e assim mesmo, só porque ele morava nela. Já morava lá há uns 3 anos, desde que resolvera sair de Londres, porque a cidade o deixava nervoso e irritado. Também tinha cerca de 30 anos. Era alto, moreno e quase nunca estava em paz consigo mesmo. O que mais o preocupava era o fato de que as pessoas viviam lhe perguntando por que ele parecia estar tão preocupado. Trabalhava na estação de rádio local e sempre dizia aos amigos que era um trabalho bem mais interessante do que eles imaginavam. E era mesmo. A maioria de seus amigos trabalhava em publicidade. Na noite de quarta-feira tinha caído uma chuva forte e a estrada estava enlameada e molhada, mas na manhã de quinta um sol intenso e quente brilhou sobre a casa de Arthur Dent pelo que seria a última vez. Arthur ainda não havia conseguido enfiar na cabeça que o Conselho Municipal queria derrubá-la e construir um desvio no lugar dela. Às 8 horas da manhã de quinta-feira, Arthur não estava se sentindo muito bem. Acordou com os olhos turvos, levantou-se, andou pelo quarto sem enxergar direito, abriu uma janela, viu um trator, encontrou os chinelos e foi até o banheiro. Pasta na escova de dentes. Assim. Escovar. Espelho móvel, virado para o teto. Arthur ajustou. Por um momento, o espelho refletiu um segundo trator pela janela do banheiro. Arthur reajustou, e o espelho passou a refletir o rosto barbado de Arthur Dent. Ele fez a barba, lavou o rosto, enxugou-o e foi até a cozinha em busca de alguma coisa agradável para pôr na boca. Chaleira, tomada, geladeira, leite, café. Bocejo. A palavra trator vagou por sua mente, procurando algo com o que associar. O trator que estava do outro lado da janela da cozinha era dos grandes. Arthur olhou para ele. Amarelo, pensou, e voltou ao quarto para se vestir. Ao passar pelo banheiro, parou para tomar um copo d'água e depois outro. Começou a desconfiar que estava de ressaca. Por que a ressaca? Teria bebido na véspera? Imaginava que sim. Olhou de relance para o espelho móvel. Amarelo, pensou, e foi para o quarto. Ficou parado pensando. O bar, pensou. Ah, meu Deus, o bar. Tinha uma vaga lembrança de ter ficado irritado com algo que parecia importante. Falara com as pessoas a respeito, e na verdade começava a achar que tinha falado demais. A imagem mais nítida em sua memória era dos rostos entediados das pessoas a seu redor. Tinha algo a ver com um desvio a ser construído, e ele acabara de descobrir isso. A obra estava planejada há meses, só que ninguém sabia de nada. Ridículo. Arthur tomou um gole d'água. A coisa ia se resolver. Ninguém queria aquele desvio. O conselho estava completamente sem razão. A coisa ia se resolver, pensou ele. Mas que ressaca terrível. Olhou-se no espelho do armário. Pôs a língua para fora. Amarelo, pensou. A palavra amarelo vagou por sua mente, procurando algo com o que se associar. 15 segundos depois, Arthur estava fora da casa, deitado no chão, na frente de um trator grande e amarelo que avançava por cima de seu jardim. O Sr. L. Prosser era, como dizem, apenas humano. Em outras palavras, era uma forma de vida bípede baseada em carbono e descendente de primatas.
Para ser mais específico, ele tinha 40 anos, era gordo e desleixado e trabalhava no conselho municipal. Curiosamente, embora ele desconhecesse este fato, era também descendente direto, pela linhagem masculina, de Gengis Khan, embora a sucessão de gerações e a mestiçagem houvessem misturado de tal modo sua carga genética que ele não possuía nenhuma característica mongol, e os únicos vestígios daquele majestoso ancestral que restavam no Sr. L. Prosser eram uma barriga pronunciada e uma predileção por chapeuzinhos de pele. Ele não era em absoluto um grande guerreiro. Na verdade, era um homem nervoso e preocupado. Naquele dia estava particularmente nervoso e preocupado porque tivera um problema sério com seu trabalho, que consistia em retirar a casa de Arthur Dent do caminho antes do final da tarde. Desista, Sr. Dent. O senhor sabe que é uma causa perdida. O senhor não vai conseguir ficar deitado na frente do trator o resto da vida. Tentou assumir um olhar feroz, mas seus olhos não eram capazes disso. Deitado na lama, Arthur respondeu: Está bem, vamos ver quem é mais chato. Infelizmente, o senhor vai ter que aceitar, disse o Sr. Prosser, rodando seu chapéu de pele no alto da cabeça. Esse desvio tem que ser construído e vai ser construído. Primeira vez que ouço falar nisso. Por que é que tem que ser construído? O Sr. Prosser sacudiu o dedo para Arthur por algum tempo. Depois parou e retirou o dedo. Como assim? Por que deve ser construído? Ora, exclamou ele, é um desvio. É necessário construir desvios. Os desvios são vias que permitem que as pessoas se desloquem bem depressa do ponto A ao ponto B, ao mesmo tempo que outras pessoas se deslocam bem depressa do ponto B ao ponto A. As pessoas que moram no ponto C, que fica entre os dois outros, muitas vezes ficam imaginando o que tem de tão interessante no ponto A para que tanta gente do ponto B queira muito ir para lá, e o que tem de tão interessante no ponto B para que tanta gente do ponto A queira muito ir para lá. Ficam pensando como seria bom se as pessoas resolvessem de uma vez por todas onde é que elas querem ficar. O Sr. Prosser queria ficar no ponto D. Este ponto não ficava em nenhum lugar específico, era apenas um ponto qualquer bem longe dos pontos A, B e C. O Sr. Prosser teria uma bela casinha de campo no ponto D, com machados pregados em cima da porta, e se divertiria muito no ponto E, o bar mais próximo do ponto D. Sua mulher, naturalmente, queria uma roseira trepadeira, mas ele queria machados. Ele não sabia por quê, só sabia que gostava de machados. O Sr. Prosser sentiu seu rosto ficar vermelho ante aos sorrisos irônicos dos operadores do trator. Apoiou o peso do corpo numa das pernas, depois na outra, mas sentiu-se igualmente desconfortável com as duas. Era óbvio que alguém havia sido terrivelmente incompetente, e ele pedia a Deus que não fosse ele. O senhor teve um longo prazo a seu dispor para fazer quaisquer sugestões ou reclamações, como o senhor sabe, disse o Sr. Prosser. Um longo prazo? Exclamou Arthur. Longo prazo? Eu só soube dessa história quando chegou um operário na minha casa ontem. Perguntei a ele se tinha vindo para lavar as janelas e ele respondeu que não, vinha para demolir a casa. É claro que não me disse isso logo. Claro que não. Primeiro lavou umas 2 janelas e me cobrou 5 pratas. Depois é que me contou. Mas, Sr. Dent, o projeto estava à sua disposição na Secretaria de Obras há 9 meses. Pois é, assim que eu o soube, fui lá me informar, ontem à tarde. Vocês não se esforçaram muito para divulgar o projeto, não é verdade? Quer dizer, não chegaram a comunicar às pessoas nem nada. Mas o projeto estava em exposição. Em exposição, tive que descer ao porão para encontrar o projeto. É no porão que os projetos ficam em exposição, com uma lanterna. Ah, provavelmente estava faltando luz. Faltavam as escadas também. Mas, afinal, o senhor encontrou o projeto, não foi? Encontrei sim, disse Arthur. Estava em exibição no fundo de um arquivo trancado, jogado num banheiro fora de uso, cuja porta tinha a placa: Cuidado com o leopardo. Uma nuvem passou no céu, projetou uma sombra sobre Arthur Dent, deitado na lama fria, apoiado no cotovelo. Projetou uma sombra sobre a casa de Arthur Dent. O Sr. Prosser olhou-a, de cara feia. Não chega a ser uma casa particularmente bonita. Perdão, mas por acaso gosto dela. O senhor vai gostar do desvio. Ah, calhe a boca e vá embora. Você e a porcaria do seu desvio. Você sabe muito bem que está completamente sem razão.
A boca do Sr. Prosser abriu-se e fechou-se umas 2 vezes, enquanto por uns momentos seu cérebro foi invadido por visões inexplicáveis, porém terrivelmente atraentes. Via a casa de Arthur Dent sendo consumida pelas chamas, enquanto o próprio Arthur corria aos gritos do incêndio, com pelo menos 3 lanças bem compridas enfiadas em suas costas. Visões como essas frequentemente perturbavam o Sr. Prosser e o deixavam nervoso. Gaguejou por uns instantes e depois recuperou a calma. Sr. Dent. Sim, o que é? Gostaria de ressaltar alguns fatos para o senhor. O senhor sabe que danos esse trator sofreria se eu deixasse ele passar por cima do senhor? O quê? Absolutamente 0, disse o Sr. Prosser, afastando-se rapidamente, nervoso, sem entender por que seu cérebro estava cheio de cavaleiros cabeludos que gritavam com ele. Por uma curiosa coincidência, absolutamente 0 era o quanto descendente dos primatas Arthur Dent suspeitava que um de seus amigos mais íntimos não descendia dos primatas, sendo, na verdade, de um pequeno planeta perto de Betelgeuse e não de Guilford, como costumava dizer. Tal suspeita jamais passara pela cabeça de Arthur Dent. Esse seu amigo havia chegado ao planeta Terra há uns 15 anos terráqueos e se esforçara ao máximo no sentido de se integrar na sociedade terráquea, com certo sucesso, deve-se reconhecer. Assim, por exemplo, ele passara esses 15 anos fingindo ser um ator desempregado, o que era perfeitamente plausível. Porém, cometera um erro gritante por ter sido um pouco displicente em suas pesquisas preparatórias. As informações de que ele dispunha o levaram a escolher o nome Ford Prefect, achando que era um nome bem comum que passaria despercebido. Não era alto a ponto de chamar atenção, e suas feições eram atraentes, mas não a ponto de chamar a atenção. Seus cabelos eram avermelhados e crespos, e ele os penteava para trás. Sua pele parecia ter sido puxada a partir do nariz. Havia algo de ligeiramente estranho nele, mas era algo muito sutil, difícil de identificar. Talvez os olhos dele piscassem menos que o normal, de modo que quem ficasse conversando com ele algum tempo acabava com os olhos cheios d'água de aflição. Talvez o sorriso dele fosse um pouco largo demais e desse a sensação desagradável de que estava prestes a morder o pescoço de seu interlocutor. Para a maioria dos amigos que fizera na Terra, era um sujeito excêntrico, porém inofensivo, um beberrão com alguns hábitos meio estranhos. Por exemplo, ele costumava entrar de penetra em festas na universidade, tomar um porre colossal e depois começava a gozar qualquer astrofísico que encontrasse, até que o expulsassem da festa. Às vezes, ele ficava desligado, olhando distraído para o céu, como se estivesse hipnotizado, até que alguém lhe perguntava o que ele estava fazendo. Então, por um instante, Ford ficava assustado, com um ar culpado, mas logo relaxava e sorria. Faixa 4. Ah, estou só procurando discos voadores, brincava, e todo mundo ria e lhe perguntava que tipo de discos voadores ele estava procurando. Dos verdes, ele respondia com um sorriso irônico, depois ria às gargalhadas por alguns instantes, e daí corria até o bar mais próximo e pagava uma enorme rodada de bebidas. Essas noites normalmente terminavam mal. Ford tomava uísque até ficar totalmente bêbado, se encolhia num canto com uma garota qualquer e dizia a ela, com voz pastosa, que na verdade a cor dos discos voadores não tinha muita importância. Depois, cambaleando meio torto pelas ruas de madrugada, com frequência perguntava aos policiais que passavam como se ia para Betelgeuse. Os policiais normalmente diziam algo assim: "O senhor não acha que é hora de ir para casa?" "É o que eu estou tentando fazer, meu chapa. Estou tentando." Era o que Ford sempre respondia nessas ocasiões. Na verdade, o que ele realmente procurava quando ficava olhando para o céu era qualquer tipo de discos voadores. Ele falava em discos voadores verdes, porque o verde era a cor tradicional do uniforme dos astronautas mercantes de Betelgeuse. Ford Prefect já havia perdido as esperanças de que aparecesse um disco voador, porque 15 anos é muito tempo para ficar preso em qualquer lugar, principalmente num lugar tão absurdamente chato quanto a Terra. Ford queria que chegasse logo um disco voador, porque sabia fazer sinal para discos voadores descerem e porque queria pegar carona num deles. Ele sabia ver as maravilhas do universo por menos de $30 altairianos por dia.
Na verdade, Ford Prefect era pesquisador de campo desse fabuloso livro chamado O Guia do Mochileiro das Galáxias. Os seres humanos se adaptam a tudo com muita facilidade. Assim, quando chegou a hora do almoço, nos arredores da casa de Arthur já havia se estabelecido uma rotina. O papel de Arthur era o de ficar se espojando na lama, pedindo de vez em quando que chamassem seu advogado, sua mãe ou lhe trouxessem um bom livro. O Sr. Prosser ficou com o papel de tentar novas táticas de persuasão com Arthur de vez em quando, usando o papo do para o bem de todos, o da marcha inevitável do progresso, o de sabe que uma vez derrubaram minha casa também, mas continuei com minha vida normalmente, bem como diversos outros tipos de propostas e ameaças. O papel dos operadores dos tratores, por sua vez, era o de ficar sentado, tomando café e examinando a legislação trabalhista para ver se havia um jeito de ganhar um extra com aquela situação. A Terra seguia lentamente em sua órbita cotidiana. O sol estava começando a secar a lama em que Arthur estava deitado. Uma sombra passou por ele novamente. — Oi, Arthur! Disse a sombra. Arthur olhou para cima com uma careta, por causa do sol, e surpreendeu-se ao ver Ford Prefect em pé a seu lado. — Ford, tudo bem com você? — Tudo bem, disse Ford. — Escute, você está ocupado? — Se estou ocupado? Exclamou Arthur. — Bem, tenho apenas que ficar deitado na frente desses tratores todos, senão eles derrubam minha casa. Mas, afora isso, bem, nada de especial. Por quê? Em Betelgeuse não existe sarcasmo, por isso Ford muitas vezes não o percebia, a menos que estivesse prestando muita atenção. — Ótimo, disse ele. Onde a gente pode conversar? — O quê? Exclamou Arthur Dent. Por alguns segundos, Ford pareceu ignorá-lo e ficou olhando fixamente para o céu, como um coelho que está querendo ser atropelado por um carro. Então, de repente, acocorou-se ao lado de Arthur. — Precisamos conversar, disse num tom de urgência. — Tudo bem, disse Arthur. Pode falar. — E beber. Temos que conversar e beber. É uma questão de vida ou morte. Agora, vamos ao bar lá na vila. Olhou para o céu de novo, nervoso, como se esperasse algo. — Escute, será que você não entende? Gritou Arthur, apontando para Prosser. Esse homem quer demolir a minha casa. Ford olhou para o homem, confuso. — Ele pode fazer isso sem você, não é? — Mas eu não quero que ele faça isso. — Ah, escute, o que é que você tem, Ford? — Nada, nada demais. Escute, eu tenho que lhe dizer a coisa mais importante que você já ouviu. Tenho que lhe dizer isso agora, e tem que ser lá no bar Horse and Groom. Mas por quê? Porque você precisa beber algo bem forte. Ford olhou para Arthur, e este constatou atônito que estava começando a se deixar convencer. Não percebeu, é claro, que foi por causa de um velho jogo de botequim que Ford aprendera nos portos hiperespaciais que serviam às regiões de mineração de madranita no sistema estelar de Beta de Orion. O jogo era vagamente parecido com a queda de braço dos terráqueos e funcionava assim. Os dois adversários sentavam-se a uma mesa, um de cara para o outro, cada um com um copo à sua frente. Entre os dois colocava-se uma garrafa de aguardente Janks, imortalizada naquela velha canção dos mineiros de Orion. Ah, não me dê mais essa aguardente Janks. Não, não me dê mais um gole de aguardente Janks. Senão minha cabeça vai partir, minha língua vai mentir, meus olhos vão ferver e sou capaz de morrer. Vai, me dá um golinho de aguardente Janks. Então, cada lutador tentava concentrar sua força de vontade sobre a garrafa para incliná-la e verter aguardente no copo do adversário, que então era obrigado a bebê-la. Então enchia-se a garrafa de novo, começava uma nova rodada e assim por diante. Quem começava perdendo normalmente acabava perdendo, porque um dos efeitos da aguardente Janks é deprimir o poder telepsíquico. Assim que se consumia uma quantidade previamente estabelecida, o perdedor era obrigado a pagar uma prenda, que costumava ser obscenamente biológica. Ford Prefect normalmente jogava para perder. Ford olhou para Arthur, que estava começando a pensar que talvez quisesse mesmo ir até o Horse and Groom. — Mas e a minha casa? — perguntou em tom de queixa. Ford olhou para o Sr. Prosser e de repente lhe ocorreu uma ideia maliciosa. — Ele quer demolir a sua casa? É, ele quer construir. E não pode porque você está deitado na frente do trator dele? É, e... Aposto que podemos chegar a um acordo, disse Ford.
Com licença, gritou ele para o Sr. Prosser. O Sr. Prosser, que estava discutindo com o porta-voz dos operadores dos tratores se a presença de Arthur Dent constituía ou não um fator de insalubridade mental no local de trabalho e quanto eles deveriam receber neste caso, olhou em volta. Ficou surpreso e ligeiramente alarmado quando viu que Arthur estava acompanhado. — Sim, que foi? — perguntou. — O Sr. Dent já voltou ao normal? — Será que podemos supor, para fins de discussão, perguntou Ford, que ainda não? — E daí? Suspirou o Sr. Prosser. — E podemos também supor, prosseguiu Ford, que ele vai ficar aí o dia inteiro? E então? Então todos os seus ajudantes vão ficar parados aí sem fazer nada o dia todo? Talvez, talvez. Bem, se o senhor já se resignou a não fazer nada, o senhor, na verdade, não precisa que ele fique deitado aqui o tempo todo, não é? O quê? O senhor, na verdade, repetiu Ford, paciente, não precisa que ele fique aqui. O Sr. Prosser pensou um pouco. Bem, não exatamente. Precisar, não preciso, não, disse Prosser, preocupado, por achar que ele, ou Ford, estava dizendo um absurdo. Então o senhor podia perfeitamente fazer de conta que ele ainda está aqui, enquanto eu e ele damos um pulinho no bar só por meia hora. O que o senhor acha? O Sr. Prosser achava aquilo perfeitamente insano. Acho perfeitamente razoável, disse, com um tom de voz tranquilizador, sem saber quem ele estava tentando tranquilizar. E, se depois o senhor quiser dar uma escapulida para tomar um chope, disse Ford, a gente retribui o favor. Muito obrigado, disse o Sr. Prosser, que não sabia mais como conduzir a situação. Muito obrigado, é muita bondade sua. Franziu o senho, depois sorriu, depois tentou fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não conseguiu, agarrou seu chapéu de pele e rodou-o no alto da cabeça nervosamente. Só podia achar que havia ganhado a parada. Então, prosseguiu Ford Prefect, se o senhor tiver a bondade de vir até aqui e se deitar... O quê? Exclamou o Sr. Prosser. Ah, desculpe, disse Ford. Acho que não soube me exprimir muito bem. Alguém tem que ficar deitado na frente dos tratores, não é? Senão eles vão demolir a casa do Sr. Dent. O quê? Repetiu o Sr. Prosser. É muito simples, disse Ford. Meu cliente, o Sr. Dent, declara que está disposto a não mais ficar deitado aqui na lama com uma única condição, que o senhor o substitua em seu posto. Que história é essa? Disse Arthur, mas Ford cutucou com o pé para que se calasse. O senhor quer, disse Prosser, tentando captar essa nova ideia, que eu me deite aí, na frente do trator, no lugar do Sr. Dent, na lama, como disse, na lama. Assim que o Sr. Prosser se deu conta de que, na verdade, era ele o perdedor, foi como se lhe retirassem um fardo dos ombros. Essa situação era mais familiar para ele. Suspirou. E em troca disso o senhor vai com o Sr. Dent até o bar? Isso, disse Ford. Isso mesmo. O Sr. Prosser deu uns passos nervosos à frente e parou. Promete? Disse ele. Prometo, disse Ford. Virou-se para Arthur. Vamos, levante-se e deixe o homem se deitar. Arthur pôs-se de pé, achando que tudo aquilo era um sonho. Ford fez sinal para o Sr. Prosser, que se sentou na lama, triste e desajeitado. Tinha a impressão de que toda a sua vida era uma espécie de sonho, e às vezes se perguntava de quem era aquele sonho, e se o dono do sonho estaria se divertindo. A lama envolveu suas nádegas e penetrou em seus sapatos. Ford olhou para ele, muito sério. Nada de bancar o espertinho e derrubar a casa do Sr. Dent enquanto ele não estiver aqui, certo? Nem pensar, rosnou o Sr. Prosser. Jamais passou pela minha cabeça, prosseguiu deitando-se, sequer a possibilidade de fazer tal coisa. Viu o representante do sindicato dos operadores de tratores se aproximar, deixou a cabeça afundar na lama e fechou os olhos. Estava tentando encontrar argumentos para provar que ele próprio não passara a representar um fator de insalubridade mental. Estava longe de estar convencido disso. Sua cabeça estava cheia de barulhos, cavalos, fumaça e cheiro de sangue. Isso sempre acontecia quando ele se sentia infeliz ou enganado, e jamais entendera por quê. Numa dimensão superior, da qual nada sabemos, o poderoso cão urrava de ódio, mas o Sr. Prosser limitava-se a tremer um pouco e a resmungar. Começou a sentir que lhe brotavam lágrimas por trás das pálpebras.
quiprocós burocráticos, homens zangados deitados na lama, estranhos indecifráveis, impondo-lhe humilhações inexplicáveis, e um exército não identificado de cavaleiros rindo dele em sua mente. Que dia! Que dia! Ford Prefect sabia que não tinha a menor importância se a casa de Arthur fosse ou não derrubada agora. Arthur continuava muito preocupado. Mas será que a gente pode confiar nele? Perguntou. Eu, por mim, confiaria nele até o fim do mundo. Ah, disse Arthur. E quanto falta para isso? Cerca de 12 minutos, disse Ford. Vamos, preciso beber alguma coisa. Faixa 5. Capítulo 2. Eis o que diz a Enciclopédia Galáctica a respeito do álcool. É um líquido volátil e incolor formado pela fermentação dos açúcares. Acrescenta ainda que o álcool tem o efeito de inebriar certas formas de vida baseadas em carbono. O Guia do Mochileiro das Galáxias também menciona o álcool. Diz que o melhor drink que existe é a dinamite pangaláctica. Afirma que o efeito de beber uma dinamite pangaláctica é como ter seu cérebro esmagado por uma fatia de limão colocada em volta de uma grande barra de ouro. O Guia do Mochileiro também lhe dirá quais os planetas em que se preparam as melhores dinamites pangalácticas, quanto irá custar uma dose e quais as ONGs existentes para ajudar você a se recuperar posteriormente. O Guia do Mochileiro ensina até mesmo como preparar a bebida por conta própria. Eis o que diz o livro. Pegue uma garrafa de aguardente Janks. Misture-a com uma dose de água dos mares de Santragino V. Ah, essa água dos mares de Santragino, diz. Ah, os peixes de Santragino. Deixe que 3 cubos de megagin arturiano sejam dissolvidos na mistura. Se não foi congelado da maneira correta, perde-se a benzina. Deixe que 4 litros de gás dos pântanos de falha borbulhem através da mistura, em memória de todos aqueles mochileiros bem-aventurados que morreram de prazer nos pântanos de falha. Faça flutuar, no verso de uma colher de prata, uma dose de extrato de hipermenta qualactina, plena da fragrância inebriante das sombrias zonas qualactinas, sutil, doce e mística. Acrescente um dente de tigre solar algoliano. Veja-o dissolver-se, espalhando os fogos dos sóis algolianos no âmago do drink. Jogue uma pitadinha de zanfor. Acrescente uma azeitona. Agora é só beber, mas com muito cuidado. O Guia do Mochileiro das Galáxias vende bem mais que a Enciclopédia Galáctica. 6 chopes duplos, disse Ford Prefect ao barman do Horse and Grown, e depressa, porque o fim do mundo está próximo. O barman do Horse and Grown não merecia ser tratado desse jeito. Era um senhor de respeito. Ajeitou os óculos e encarou o Ford Prefect. Ford ignorou e virou-se para a janela, de modo que o barman encarou Arthur, que deu de ombros, como quem também não entendeu, e não disse nada. Então o barman disse, "Ah, é? Um belo dia para o mundo acabar." E começou a tirar os chopes. Tentou outra vez. "E então, o senhor vai assistir ao jogo hoje à tarde?" Ford virou-se para ele. "Não, não tem sentido", disse, e virou-se para a janela novamente. "Quer dizer que o senhor acha que nem adianta?" insistiu o barman. "O Arsenal não tem a menor chance." "Não, não", disse Ford. "É só que o mundo vai acabar." "Ah, é mesmo, o senhor já disse", respondeu o barman, olhando agora para Arthur por cima dos óculos. Seria uma boa saída para o Arsenal, escapar da derrota por causa do fim do mundo. Ford olhou de novo para o velho, realmente surpreso. "Na verdade, não", disse, franzindo a testa. O barman respirou fundo. "Aí estão, 6 chopes." Arthur sorriu para ele, sem graça, e deu de ombros outra vez. Virou-se para trás e dirigiu um sorriso sem graça ao resto do bar, caso alguém mais tivesse ouvido a conversa. Ninguém tinha ouvido nada, e ninguém entendeu por que Arthur estava sorrindo para eles daquele jeito. Um homem sentado ao lado de Ford no balcão olhou para os 2 homens, depois para os 6 chopes, fez um rápido cálculo de cabeça, chegou a um resultado que lhe agradou e sorriu de forma boba e esperançosa para os 2. "Nem pensar", disse Ford, "são nossos." Dirigiu ao homem um olhar que faria um tigre solar algoliano continuar fazendo o que estivesse fazendo. Ford jogou uma nota de 5 libras no balcão, dizendo, "Pode ficar com o troco." "O quê? 5 libras? Muito obrigado, meu senhor. Você tem 10 minutos para gastar isso."
O barman decidiu que era melhor ir fazer outra coisa. Ford, disse Arthur, você pode, por favor, me explicar que história é essa? Beba, disse Ford. Ainda faltam 3 chopes. Você quer que eu beba 3 canecos de chope na hora do almoço? O homem do lado de Ford sorriu e concordou com a cabeça, satisfeito. Ford ignorou e disse, o tempo é uma ilusão. A hora do almoço é uma ilusão maior ainda. Muito profundo, disse Arthur. Essa você devia mandar para as seleções. Eles têm uma página para gente como você. Beba. Por que 3 canecos de chope de repente? É um relaxante muscular. Você vai precisar. Relaxante muscular? Relaxante muscular. Arthur olhou para dentro do caneco. Será que eu fiz alguma coisa de errado hoje? Disse ele. Ou será que o mundo sempre foi assim, só que eu estava encucado demais para perceber? Está bem, disse Ford. Vou tentar explicar. Há quanto tempo a gente se conhece? Há quanto tempo? Arthur pensou um pouco. Deixe ver. Uns 5 anos, talvez 6. A maior parte desse tempo pareceu fazer algum sentido na época. Está bem, disse Ford. Qual seria a sua reação se eu lhe dissesse que não sou de Guilford, e sim de um pequeno planeta perto de Betelgeuse? Arthur deu de ombros com indiferença. Sei lá, disse bebendo um gole. Por quê? Você acha que é capaz de dizer uma coisa dessas? Ford desistiu. Realmente, não valia a pena se preocupar com aquilo naquele momento, com o fim do mundo tão próximo e tudo mais. Limitou-se a dizer, beba, e acrescentou, como quem dá uma informação como outra qualquer. O fim do mundo está próximo. Arthur sorriu sem graça para o resto do bar outra vez. O resto do bar fez cara feia para ele. Um homem lhe fez sinal para que parasse de sorrir para eles e cuidasse de sua própria vida. Hoje deve ser quinta-feira, pensou Arthur, debruçando-se sobre o chope. Nunca consegui entender qual é a das quintas-feiras. Faixa 6. Capítulo 3. Nessa quinta-feira em particular, alguma coisa deslocava-se silenciosamente através da ionosfera, muitos quilômetros acima da superfície do planeta. Aliás, algumas coisas, dezenas de coisas achatadas, grandes e amarelas, cada uma do tamanho de um quarteirão de prédios, silenciosas como pássaros. Voavam serenas, banhando-se nos raios eletromagnéticos emitidos pela estrela-sol, sem pressa, agrupando-se, preparando-se. O planeta lá embaixo ignorava sua presença quase completamente, o que era justamente o que elas queriam. Aquelas coisas amarelas passaram por Gone Hill despercebidas. Sobrevoavam um cabo canaveral sem que os radares acusassem nada. Homer e Jodrell Bank ignoraram sua passagem. Uma pena, já que era exatamente esse tipo de coisa que estavam procurando há muitos anos. A única coisa que acusou sua presença foi um aparelhinho preto chamado sensor mático subeta, que ficou piscando discretamente na escuridão da mochila de couro que Ford Prefect sempre levava consigo. O conteúdo da mochila de Ford era bastante interessante. Se algum físico terráqueo olhasse dentro dela, seus olhos saltariam para fora das órbitas. Era para esconder essas coisas que Ford sempre jogava por cima de tudo, na mochila, 1 ou 2 roteiros amassados de peças de teatro, dizendo que estava estudando um papel para uma peça. Além do sensor mático subeta e dos roteiros, Ford levava um polegar eletrônico, um bastão curto e grosso, preto, liso e fosco, com interruptores e ponteiros numa das extremidades, e um aparelho que parecia uma calculadora eletrônica das grandes. Este último possuía cerca de 100 pequenos botões planos e uma tela quadrada de 10 centímetros, na qual podia ser exibida instantaneamente qualquer uma dentre 1 milhão de páginas. Parecia um aparelho absurdamente complicado, e esse era um dos motivos pelos quais a capa plástica do dispositivo trazia a frase "Não entre em pânico" em letras grandes e amigáveis. O outro motivo era o fato de que este aparelho era, na verdade, o mais extraordinário livro jamais publicado pelas grandes editoras da Ursa Menor, O Guia do Mochileiro das Galáxias. O livro era publicado sob a forma de um microcomponente eletrônico submeson porque, se fosse impresso de forma convencional, um mochileiro interestelar iria precisar de diversos prédios desconfortavelmente grandes para acomodar sua biblioteca.
No fundo da mochila de Ford Prefect havia algumas esferográficas, um bloco de anotações e uma toalha de banho grande, comprado na Marks & Spencer. O Guia do Mochileiro das Galáxias faz algumas afirmações a respeito das toalhas. Segundo ele, a toalha é um dos objetos mais úteis para um mochileiro interestelar. Em parte devido ao seu valor prático. Você pode usar a toalha como agasalho quando atravessar as frias luas de Beta de Jagla. Pode deitar-se sobre ela nas reluzentes praias de areia marmórea de San Tragino V, respirando os inebriantes vapores marítimos. Você pode dormir debaixo dela, sob as estrelas que brilham avermelhadas, no mundo desértico de Cacrafon. Pode usá-la como vela para descer numa mini jangada as águas lentas e pesadas do rio Moth. Pode umedecê-la e utilizá-la para lutar em um combate corpo a corpo. Enrolá-la em torno da cabeça para proteger-se de emanações tóxicas ou para evitar o olhar da terrível besta voraz de Traal, um animal estonteantemente burro que acha que se você não pode vê-lo, ele também não pode ver você. Estúpido feito uma anta, mas muito, muito voraz. Você pode agitar a toalha em situações de emergência para pedir socorro e, naturalmente, pode usá-la para enxugar-se com ela se ainda estiver razoavelmente limpa. Porém, o mais importante é o imenso valor psicológico da toalha. Por algum motivo, quando um estrito, isto é, um não mochileiro, descobre que um mochileiro tem uma toalha, ele automaticamente conclui que ele tem também escova de dentes, esponja, sabonete, lata de biscoitos, garrafinha de aguardente, bússola, mapa, barbante, repelente, capa de chuva, traje espacial, etc., etc. Além disso, o estrito terá prazer em emprestar ao mochileiro qualquer um desses objetos, ou muitos outros, que o mochileiro por acaso tenha acidentalmente perdido. O que o estrito vai pensar é que se um sujeito é capaz de rodar por toda a galáxia, acampar, pedir carona, lutar contra terríveis obstáculos, dar a volta por cima e ainda assim saber onde está a sua toalha, esse sujeito claramente merece respeito. Daí a expressão que entrou na gíria dos mochileiros, exemplificada na seguinte frase: "Vem cá, você sancha esse cara do pau, o Ford Prefect? Tá aí um mingo que sabe onde guarda a toalha." Sancha, conhecer, estar ciente de, encontrar, ter relações sexuais com. Do pau, cara muito incrível. Mingo, cara realmente muito incrível. Bem enroladinho na toalha, dentro da mochila de Ford Prefect, o sensor mático subeta começou a piscar mais depressa. Quilômetros acima da superfície do planeta, as enormes algumas coisas amarelas começaram a se espalhar. No observatório de Jodrell-Bank, alguém resolveu que era hora de tomar um chá. "Você tem uma toalha aí?" Ford perguntou a Arthur de repente. Arthur, lutando com o seu terceiro caneco de chope, olhou ao redor. "Uma toalha? Bem, não. Por quê? Era para eu ter?" Arthur havia desistido de sentir-se surpreso. Pelo visto, não adiantava nada. Ford estalou a língua, irritado. "Beba", insistiu. Naquele momento, o ruído surdo de alguma coisa se espatifando, vindo da rua, misturou-se ao murmúrio de vozes dentro do bar, à música da jukebox e aos soluços do homem ao lado de Ford, para quem ele acabara pagando um uísque. Arthur engasgou-se com a cerveja e pôs-se de pé num salto. "O que foi isso?" gritou. "Não se preocupe", disse Ford. "Eles ainda não começaram." "Ainda bem", disse Arthur, relaxando. "Deve ser só a sua casa sendo demolida", disse Ford, virando seu último chope. "O quê?" berrou Arthur. De repente, quebrou-se o encantamento que Ford lançara sobre ele. Arthur olhou ao redor, desesperado, e correu até a janela. "Meu Deus, é isso mesmo! Estão derrubando minha casa! Que diabo eu estou fazendo aqui neste bar, Ford?" "A essa altura do campeonato, não tem muita importância", disse Ford. "Deixe que eles se divirtam." "Isso lá é diversão?" gritou Arthur. "Diversão." Ele olhou de novo pela janela.